Bom, finalmente vamos falar sobre o nosso estudo, o que vamos ser nesse bimestre, para vocês dois, e depois o resto que chegar a gente informa. O assunto desse bimestre, escolhido pela nossa liderança da igreja, pastor Marcos Grava e pastor Itamir, junto com o pastor Chuminski, nós vamos falar sobre a posição do homem diante do lar, diante da igreja e diante da sociedade. São 3 pontos diferentes, baseados em 2 cartas de 2 apóstolos diferentes. Uma baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e a outra baseada na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta aos irmãos da Ásia. A gente vai ver que ambos escreveram nos anos 60, entre 60 e 70. Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos no ano de 60 a 62, da sua primeira prisão. E Pedro escreve a sua carta à região da Galácia, provavelmente após o incêndio de Roma, no ano de 64, porque ele cita a questão aí do fogo, do incêndio, e as dificuldades que os irmãos estavam tendo. Mas ambos escreveram perto uns dos outros a carta, e dirigido perto da mesma região, as igrejas turcas, da região que hoje nós chamamos de Turquia, que eles chamavam de Ásia Menor. Deixa eu abrir o meu PowerPoint para vocês acompanharem. Deixa eu compartilhar. Share screen. Ok. Vocês conseguem ver aí, né? Beleza. Sim. Deixa eu colocar ele full. Tá, agora sim. Ok. Bom, tá lá. Então, olha aqui. O papel do homem no lar, na igreja e na sociedade. Esse é o tema do bimestre. Tá bom? Baseado nas cartas de Paulo aos Colossenses e na carta de Pedro às igrejas da região da Galácia. Esse é o tema nosso. E dentro do tema, olha que interessante. Hoje a gente vai falar sobre o que Paulo fala no papel do homem baseado na igreja de Colossenses. E como eu estou dividindo com o pastor André no domingo que vem vai falar do mesmo assunto com base no livro de Pedro, que achava Pedro e outros escritores bíblicos. Amém. Não necessariamente a gente tem que se prender, mas esse é o principal. A gente vai falar sobre Paulo e Pedro, que cada um achava sobre o papel do homem no lar, na igreja, e o papel do homem na sociedade. E a gente vai dividir em 2 grupos. Então, são 2, 4, 6 aulas. Nós temos 7 domingos, contando hoje, até 30 de junho. Exatamente 7 domingos. Então, o primeiro, a gente vai fazer a introdução do papel do homem no lar, segundo Paulo. Domingo que vem, o pastor André. E no 7º domingo, o que a gente quer fazer aqui, mas é que nós só estamos em 2, então vocês são abençoados, aí o Leandro e o Eduardo, mas eu quero crer que domingo que vem deve ter mais gente. Então, a gente vai fazer 2 grupos para que a 7ª aula seja um debate entre a turma do grupo de Paulo, os paulinos, e o grupo de Pedro, os pedrinos. Qual a posição de vocês, dado esses temas? Então, vocês vão ter que trabalhar um pouco, fazer alguma preparação do estudo em equipe. Claro que deve ter mais gente. Se não tiver, só vocês 2 mesmo. Um vai fazer um papel de defesa do grupo de Paulo e o outro de Pedro. Tá joia? Joia. Entenderam a tarefa? Vai ser tranquilo. Mas vai ser um debate muito gostoso. Os que vão falar sobre Paulo e sobre Pedro, desses assuntos.
Então, depois a gente vai passar esses slides para vocês. Não fiquem tranquilos quanto aos temas, vocês olharem depois. Então, vamos para a nossa introdução hoje. De onde que a gente está falando? A gente está falando que Paulo escreveu a igreja de Colossos, que a gente vai estudar hoje, e Colossos fica nessa região aqui. Olha, estão vendo? Colossos, Laodiceia, Filadélfia, norte, sul da região Galácia, porque está bem aqui embaixo. Pedro, quando escreve, ele escreve já ao norte da Galácia, olha, norte, região leste, norte, sul, leste, região leste e região sul da Galácia. Pedro vai falar essas igrejas que estão nessa região aí. E Paulo fala a igreja de Colossos que está aqui, ó, perto de Laodiceia, Filadélfia. Então, vamos ver. Essa é a região que nós estamos falando. Os anos que ambos estão... Oi? Hoje é Turquia, né? Hoje é Turquia. Eu falei, eu quero o quê? Não, é a região da Turquia. Todos os países hoje é Turquia, tá? Uhum. Mas a região da Galácia está lá mais ao norte e aqui mais ao sul, onde estão as igrejas famosas. E Paulo ficou um tempo, gastou quase 3 anos aqui em Éfeso. Está vendo aqui Éfeso à esquerda? E a gente vai notar que Paulo nunca esteve em Colossos, nessa região aqui. Mas ele esteve nessa região de Éfeso. Mas, com certeza, nesses 2 anos e meio, quase 3 anos que ele esteve em Éfeso, ele falou para muitas pessoas dessa região aqui, de Colossos principalmente. A gente vai ver, então, que ele escreveu na prisão dos anos 60 a 62. Paulo demonstra seu pensamento a respeito de Jesus em sua grandeza maior dessa carta. É interessante que Paulo ele não parou para escrever uma carta pensando, mas foi em reação a um problema que também estava havendo nessa cidade de Colossos, nessa igreja. A gente vai ver mais para frente um pouco. Olha, Paulo, ele escreveu para enfrentar uma situação imediata. Por quê? Veio lá um irmão e falou, olha, estamos com um problema lá na igreja de Colossos. E, para enfrentar esse problema, Paulo, então, escreve a essa igreja também, que era numa região que ficavam mais 2 ou 3 igrejas, e fala muito desse assunto, desses problemas à vida, mas não deixa de também dar instruções acerca do proceder do cristão. É onde a gente vai chegar no nosso tema de hoje. E Epáfras foi um homem que levou o discípulo e que levou essa mensagem do problema que estava havendo em Colossos. Epáfras esteve com Paulo lá na prisão e contou a situação da igreja. Então, a cidade de Colossos ficava aqui, lembra que a gente olhou no mapa? 160 quilômetros de Éfeso, no vale do rio Lico. Era um vale rico, porque passavam esse rio tinha muito minérios, e, se eu não me engano, gesso em abundância, e devido à qualidade da água, então a grama, o capim era muito famoso na época, e era grande a criação de carneiros nesse lugar. Tanto é que a gente conhece um pouco mais, quando João escreve nos seus livros, ele fala dessa cidade ali perto, que é uma cidade rica. E nessa região de Lídia e Frígia. Mas essa cidade ficava a 160 quilômetros de Éfeso. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, tá bom? Epáfras era o inimigo, era o ministro da igreja na época, quando ele foi falar com Paulo sobre o problema que estava havendo na igreja. Pode ser que ele tenha sido o fundador, a gente nunca vai saber. Só quando chegar do lado agora perguntar, Epáfras, você que fundou a igreja lá? Mas era uma igreja proveniente do paganismo.
paganismo grego, paganismo não judaico, mas paganismo das pessoas que viviam lá, e um grupo de judeus que foram deportados há muitos anos atrás para esse lugar. Parece que mais de 500 famílias judaicas foram deportadas para lá. Mas era uma igreja que estava sendo ameaçada por dois tipos de ameaças. E Epáfras conta isso para Paulo. Por isso, Paulo não foi uma carta que ele ficou pensando, foi escrever, como foi Romanos, por exemplo, que estava em Coríntios, e fez uma carta muito elaborada, com um tratado teológico. Essa carta a Colossos, ele trata de dois assuntos importantes que estavam acontecendo na igreja, a igreja ameaçada, e dá as dicas do viver cristão. A heresia de Colossos, que a gente pode não debater essa heresia hoje, mas é só para os irmãos saberem qual era o problema. Dois problemas. Um, que existia um grupo grande de judeus. Os irmãos já podem imaginar qual é um desses problemas. O fato desse grupo queriam realmente implantar não somente a salvação de Jesus Cristo e viver os procedimentos de Cristo, mas faziam alusão de novo à circuncisão, de novo a guardar o sábado, de novo a guardar as festas, as luas novas, etc. E a segunda heresia, que é mais complicada ainda, era a heresia dos famosos intelectuais da época. E essa heresia dos intelectuais da época ganhou uns 50 anos aí para frente, e realmente teve um grande problema nas igrejas cristãs, que era o gnosticismo. O gnosticismo, a gente já ouviu falar, João, quando a gente estudou João, ele bate pesado também nos gnósticos, porque os gnósticos eram interessantes, porque eles não acreditavam em Deus. Eles criam em Deus poderoso, supremo, mas só que eles misturavam coisas espirituais, nada a ver com o cristianismo e com a deidade de Deus. Por exemplo, eles não aceitavam que Deus tinha feito o mundo. Porque ele fala, como Deus, uma pessoa tão santa, foi mexer com fazer o mundo, que não é um mundo de matéria, que não é santa. Eles também não acreditavam que Cristo tinha vindo em carne e osso, porque ele fala, como Cristo, uma pessoa santa, pode misturar com a matéria que é pecadora, que é o corpo humano? Então, eles não aceitavam que Cristo era um símbolo do fantasma, onde ele pisava não apareciam os seus pés, porque não é possível que Cristo tinha assumido a forma humana. E Paulo bate firmemente nisso aí. Então, essa doutrina, se ela conseguisse ir adiante lá na cidade de Colossos, junto com os judeus, que achavam que também tinham que fazer práticas e obras judaicas, e junto com esse grupo podia ter minado realmente, o resultado disso seria com essa frequência que estava havendo na igreja lá, essa aliança de gnosticismo e judaísmo. Essa aliança é justamente que a gente encontra nessa cidade, nessa igreja. E realmente o resultado, claro, podia ser que os falsos mestres colossenses estavam contaminados com a heresia gnóstica. Tratavam de transformar o cristianismo em filosofia e teosofia, talvez. E se tivesse tido êxito, a fé cristã e a salvação pela fé em Cristo Jesus teria sido quase que destruída por esses falsos mestres. E Paulo... Oi, fala. Desculpa interromper. Você falou uma coisa que me instiga, assim, até o dia de hoje, né? Esse negócio que o gnosticismo considera a carne ruim, né? Ruim. Como que a matéria é ruim, só o espírito que é bom. Como que Jesus podia ter vindo em carne se a carne é ruim, né? E a gente tem reflexo por isso até que eles hoje. Por isso que eles não aceitavam que Cristo tinha nascido do homem.
da mulher. Mas a gente tem reflexo até hoje, né? É hoje. O sexo é ruim, a carne é fraca, Né? né? Então, Espírito versus carnal, a gente mistura muito. e algumas religiões que ainda aparecem no mundo hoje, que não crê que Jesus veio em carne e osso e que era filho de Deus, por exemplo, o testemunho de Jeová continuou com um negócio estranho à beça. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse. Essa heresia, gente, ficou aí desde os anos 40 ou 45, ela perdurou até, sei lá, pelos anos 400, brigando aí na igreja cristã. E Paulo foi um dos que realmente mais bateu pesado, porque na época dele tinha muitos gnósticos. Isso realmente atrapalhou bastante o ministério dele, mas ele nunca deixou de combater e bateu pesado sobre isso. Então, o fato desses gnósticos que estavam lá, Paulo fala o seguinte, que a salvação não é um conhecimento intelectual, como os gnósticos falavam. Paulo refuta isso e se ensina que a salvação não é conhecimento, mas é o quê? Redenção e perdão dos pecados. Amém. Os mestres gnósticos sustentavam que as verdades simples do Evangelho não eram suficientes. Como assim? Muito simples, só aceitar a Cristo e... não, tem que ter mais alguma coisa. Tem que achar o caminho para Deus, a alma necessita de muito mais. Tem que conhecer profundamente a Deus. E com isso, poucos podiam realmente ser salvos, segundo eles, porque você tinha que ter uma série de degraus e crescer no conhecimento, filosofia. Imagina, a pessoa mais rude e comum do campo, como é que ia ter acesso a toda essa sabedoria que eles falavam? Jamais. Né? Então, e Paulo falou, não, a salvação realmente é a redenção do pecado, é crer em Jesus e nada mais, não precisa ter esse conhecimento profundo. Então, esse é o grande problema que estava vendo lá na igreja de Colossos. E Paulo, graças a Deus, ele pegou no início e foi em cima. Essa cidade, depois, ela desaparece. Colossos, até hoje, os que procuram, os arqueólogos, não acharam nada de Colossos, mas de outras cidades ali por perto, sim. Ela desapareceu na idade. Mas voltamos, então, vamos iniciar o nosso assunto. Segundo Paulo, abram lá suas Bíblias em Colossenses para a gente acompanhar junto. 3, 18 a 21. São um texto pequeno que eu vou ler para os irmãos. Produção, acharam aí, para a gente ver juntos? 3, 18 a 21. Vamos lá. Papel do homem no lar. Todos acharam? Amém. Ok, vou ler para vocês. Os deveres domésticos. Achou, Leandro? Achei, tá tranquilo. Tá bom. Eduardo, estamos juntos aí, né? Os deveres domésticos, ele começa falando das mulheres. Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trate asperamente. Ele fala agora aos filhos. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Aí ele fala aos pais agora. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Esse é o texto que a gente vai começar a falar. Deixa adiante. Então, o papel do homem no lar. Na estética cristã, gente, é uma ética de obrigação recíproca. Veja que quando Cristo implantou o seu evangelho da salvação da terra e primeira quebra de um paradigma grande entre os judeus é que Cristo começou a igualar
tanto o homem quanto a mulher. E os judeus tinham uma distância grande do que Cristo ensinava. Porque a ética da carta ele vai ser realmente um ensino prático, que Paulo vai falar, não simplesmente algo teólogo, mas é questão de prática. Ele refere-se realmente à correção prática do cristianismo na relação da vida cristã, do viver. Certo? Então, a ética cristã é uma ética de obrigação recíproca. Nunca é uma ética em que todos os deveres são de um só. Tá certo? Porque se é recíproca, não é só para o homem ou só para a mulher, não é só para a mulher ou só para o homem. Mas vamos um pouco adiante. Olha aqui, o realmente novo da ética cristã, em relações pessoais, é que todas as relações são no Senhor. Então, nunca é uma ética em que todos os deveres estão só de um lado. Por isso é recíproca, tá certo? Segundo Paulo, a obrigação dos maridos é tão importante quanto os das mulheres. E ele vai falar que os pais estão ligados ao seu dever com os filhos, assim como na época eles tinham os amos e escravos, os amos têm responsabilidade com os escravos. Isso é outro assunto que a gente vai ver quanto o homem na sociedade. Isso era realmente inteiramente novo para o povo na época. Por quê? Se a gente analisar sobre a lei judia, a mulher, o que era a mulher para o judeu? Era uma coisa, uma possessão do seu marido, como a casa era. Como ele tinha propriedade da casa, o judeu tinha a mulher como propriedade. É como se ele tivesse os rebanhos e bens materiais. Era assim que era comparada a mulher judia para o judeu na época. Não possuía direito legal algum. Olha que interessante. Pastor? Oi. Lá vem eu de novo. Não, vai lá. Ontem eu assisti no Netflix é uma minissérie, porque são só 4 episódios, né? Chamado Nada Ortodoxa. Tirando a parte que ela abandona a religião, mas ela é uma judia que abandona a religião, né? Mas é de um grupo ultra-ortodoxo. Então, tudo que o pastor está falando aparece lá. Olha que legal. Depois passa para a gente no Zap para eu ver também. Eu tenho Netflix aqui. É um show de cultura hebraica. É verdade. A gente assistiu 80% do tempo falando, nossa, que horror, nossa, que horror, Mas nossa, que horror. Cara. Mas por exemplo, na lei judaica, o marido podia divorciar-se da sua mulher por qualquer causa, tá certo? Enquanto a mulher não tinha direito alguém nem de dar o início ao divórcio. A mulher não tinha direito nenhum. Ela não podia pedir o divórcio para o marido. Só o homem. Olha que interessante. Na sociedade grega era também um pouco parecido. Era pior ainda, que a mulher era o objeto que tinha que ficar em casa, vivia nos compartimentos destinados só a mulheres e jamais devia se encontrar com homem algum, a não ser o marido, depois que era casado. Era exigido total entrega ao serviço do marido e à castidade. Mas o marido, isso podia sair à vontade, manter o seu bel prazer, relação extraconjugal, sem correr descrédito nenhum. Isso que os gregos faziam na época. Agora, tanto sobre as leis e costumes judias como as leis gregas, todos os privilégios, olha que interessante, gente, pertenciam aos maridos. E todos os deveres pertenciam a quem? Às mulheres. Olha que interessante. Mas o cristianismo, quando Jesus implanta o cristianismo na Terra, temos a primeira vez uma ética de obrigação mútuas e recíprocas. Então, esse é realmente o novo da ética cristã. No campo das relações pessoais,
é que todas as relações agora estão no Senhor, porque nós vivemos sobre Cristo, sobre o cristianismo. Nós mudamos de mundo, gente. Lembra que nós estávamos no mundo das trevas e agora estamos no mundo da luz, que é do Senhor Jesus. Então, se nós estamos no novo mundo, todas as nossas relações agora estão no Senhor. E era complicado realmente para a mulher na época. Então, que Paulo fala de a mulher ser submissa, mas submissão não quer dizer escravidão. É uma submissão da mulher aceitar que o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Paulo ensina isso nos textos, que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça. Então, Cristo sempre está acima de nós. Então, eu não posso, porque eu sou o cabeça do lar, fazer o que eu quero com a minha esposa. Falar, mas Cristo, eu tenho que olhar sempre para Cristo. O amor, o ouvir, o sentir. Aliás, Cristo quebrou todas as regras na época, quando ele esteve na Terra, né? Ao ponto de falar com uma samaritana, e tinha algumas mulheres que conversavam, os judeus não admitiam isso e ficavam horrorizados. Mas essa é a situação realmente da mulher na época, quando Paulo escreveu essa carta. A mulher era considerada uma propriedade. Assim como o cara tinha 20 carneiros, 50 cabras, 20 vacas, uma casa, ele tinha uma mulher. Na mesma. Ele podia vendê-la, podia. Não quero mais, porque enjoei dessa mulher, então eu posso pedir divórcio, não quero mais. Fica para vocês. Volta para a casa dos seus pais. Essa era a situação da mulher na época. Então, quando Cristo veio e mudou tudo isso, Paulo, então, escreve essa carta para os irmãos para falar, olha, não é assim que funciona. As mulheres devem ser submissas aos próprios maridos. E também outro detalhe que a gente pode notar na nossa época, e tem esse problema ainda hoje, que a mulher não é submissa ao homem. Veja que Paulo está falando, a submissão a quem? Próprio marido. Então, essa questão da sociedade nossa hoje machista, né? Que não, a mulher ela é submissa ao homem. Não é submissa ao homem. A Bíblia não fala isso. Submissa ao marido. Não é qualquer pessoa que ela é submissa. Então, hoje a gente está vendo uma modificação da sociedade. Isso a gente vai ver depois lá quando o papel do homem na sociedade, que a mulher está tendo um pouco mais de funções igualitárias ao homem. Hoje a gente já vê algumas mulheres presidentes de grandes organizações, tá certo? Também ganhando salários condizentes, mas ainda há na nossa sociedade machista, o mundo todo, a mulher é inferior, a mulher não, a mulher é submissa ao homem, ela tem que ouvir, e no mesmo cargo, em muitas empresas, a mulher ganha menos que o homem. Por quê? De onde vem isso? Vem lá do passado, que a mulher deixou de ser objeto, mas ainda deve submissão ao homem. E a Bíblia não fala isso. Ela fala submisso ao marido. E cabe ao marido amar as vossas mulheres, não as trateis com asperamente. Ou seja, medir as palavras quando você falar com a esposa é bíblico. Então, tratá-la asperamente não é bíblico. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual é a nossa conversa? Como é que nós tratamos as nossas esposas no lar? Mulher, você vai lá arrumar a cozinha, porque isso é coisa de mulher. Já acabou, né? Isso, até porque eu, aqui em casa, eu compartilho isso, apesar da máquina de lavar, mas eu e minha esposa só, então pouco material para lavar, eu lavo melhor, não há problema. Não, porque eu sou homem, não posso.
Então, esse conceito nós temos que mudar, e principalmente nós que conhecemos a Cristo, vejam que Cristo é o cabeça da igreja, nós somos submissos a Ele, mas não é uma submissão que eu não tenho o direito. Não, Cristo não te prende, mas Ele nos leva a uma submissão de amor, de tratar-nos com amor, como filhos, e nós temos direitos e deveres iguais perante Ele. Então, assim deve ser no nosso lar. Então, realmente, o novo da ética cristã no campo das relações pessoais é que todas as relações agora são do Senhor. Por quê? Ele é o cabeça. Lembra? Cristo, depois a família, e dentro da família, a hierarquia homem e mulher, a questão de cabeça não significa que a mulher esteja abaixo do marido. Aliás, existem casos de diversos aí, vocês podem confirmar, que tem casos que quem dá as ordens é a esposa, porque o marido não dá ordem, a mulher vê-se uma situação terrível, então ela tem que, muitas vezes, tomar a frente do próprio marido. Então, isso tem que ser algo acertado entre mulher e esposa. Entre marido e mulher em casa. O que eu posso, até onde eu vou, a última palavra de quem é. Então, agora, tudo tem que ser feito agora sobre a relação abaixo no Senhor. Não esquece que nós estamos no Senhor. Essa é a grande diferença agora no papel nosso. Um pouco mais adiante, então, tem a obrigação mútua, que a gente vai falar um pouco mais. Só voltando ao primeiro ponto, então, a ética cristã é uma ética de obrigação recíproca, nunca é uma ética em que deveres estão de um lado só. Como os judeus na época, era ele e a mulher eram um objeto de propriedade dele. Cristo mudou isso. Então, não é mais uma ética que os deveres estão de um lado só. A obrigação dos maridos é tão importante quanto as das mulheres. Aliás, em nossos lares hoje, é comum as mulheres assumirem mais a educação dos filhos que os homens, até porque os homens estão mais fora de casa, se bem que as coisas mudaram também, hoje as mulheres também trabalham fora de casa. Mas, se você analisar as mulheres hoje na nossa sociedade, a gente vai ver que as mulheres assumem muito mais papéis do que os homens dentro de casa. Além de ela ter o cuidado um pouco mais aproximado dos filhos, ela ainda tem a obrigação de dar as ordens na cozinha, de quem escolhe o que comer, geralmente é a mulher que está à frente. Na hora de botar as crianças para dormir, geralmente a mulher, ou seja, ela tem muito mais funções do que o homem, e não deveria ser assim. Deveria ser uma ética de obrigação recíproca. Ou se acertar entre os dois, olha, eu vou fazer isso, 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 você faz isso, isso, isso. Sem hierarquia ditatorial. É que Paulo fala, os homens, olha, vós maridos, amai as vossas esposas. E esse amar significa compartilhar. Vamos ver o que eu posso te ajudar, o que você pode, o que eu não posso. Então, tem que ser algo duplo, de dupla mão. E os pais estão tão ligados aos seus deveres com os filhos. Não é só a mãe, mas o pai também tem que participar da educação dos filhos. E a gente vai ver um pouco mais adiante o que a gente acha sobre a educação dos filhos, sobre as correções e como tem sido feito e como temos muitas vezes perdido os nossos filhos, uma, por falta de correção, duas, por correção errada. E a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Então, sobre a ética cristã, ninguém carece de direitos, mas tampouco ninguém carece de obrigações. Né? Geralmente a mulher tem essa obrigação. O marido, muito menos. Não. Tem que ser mútuo, gente. Recíproco. Olha lá. A ética cristã é uma ética de obrigação recíproca.
Ah, isso é da mulher, ela que se vire. Ah, não, isso é do homem, você se vire. Não, tem que ser recíproco. É ambos, os dois. O segundo ponto, realmente, o novo ideia cristão no campo das relações pessoais é que todas as relações agora estão vê-se em Cristo, tá certo? Toda a vida cristã está em Cristo. Quer no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso fora de casa, Cristo é tudo em nós. Lembra que nós somos num outro mundo. O grande problema é que a gente aceita Cristo e muitos continuam ainda vivendo sem essa mudança de mundo. Quando Paulo fala lá em Romanos, que não vos moldeis a este mundo, ele quis dizer que nós temos um novo molde agora. Nosso novo molde é Cristo. Claro que vivemos nesse mundo, mas de uma outra forma. A vida cristã vê-se, então, em Cristo, tudo em Cristo. A todas as relações pessoais vem pela consciência de que Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível, mas presente. Pare para analisar essa frase. Nós estamos no nosso lar, você, sua esposa, os seus filhos, ou só você e sua esposa. Não esqueçam que Cristo está presente ali com vocês. O que eu quero dizer com isso? Que as suas atitudes, as suas palavras, a sua mulher, Cristo está do lado e nem sempre ele vai falar, puxa, não foi isso que eu ensinei. Então, pense sempre que tudo que você fizer junto com a sua esposa, Cristo está presente, até porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, antes de você sair discutindo com a sua esposa por isso, por aquilo, pensa que Cristo está ali ao seu lado. Você faria isso? Se realmente Cristo estivesse presente do teu lado? Com certeza não, né? Se você pudesse vê-lo. Mas muita gente esquece que somos dele e ele está presente em nós em todos os instantes do nosso viver. E acaba se descambando para o outro lado. Ele é sempre o terceiro quando os dois estão juntos. Daí te pergunto, mesmo na sua relação sexual, Cristo está presente. Então, um cuidado que nós temos que ter de não fazer da nossa esposa um objeto, tá certo, de uso sexualmente. Não. A relação tem que ser bom para os dois, a questão da relação sexual. Não pode ser só para o homem. O pastor André, acho que depois, falando de Pedro, Pedro fala um pouco mais desse amor mútuo, né, de esposo e marido, e pode desenvolver um lado mais romântico aí. Mas só um comentário rápido, a questão de sexo no lar, a mulher tem uma visão totalmente diferente do homem. A mulher é romântica. Ela começa o seu ato sexual no café da manhã e vai até a noite quando você chega de volta. Porque ela pensa nesse amor, nesse erotismo amoroso. O homem não. Você chega de casa, cansada que foi, tira o sapato, às vezes nem banho tomou, já está pronto para o sexo. Nem banho tomou é ruim. Esse é pior ainda, né? Com cheiro de trem. Cheiro de trem. Mas assim é a visão do homem. Por isso que eu falei, nós mudamos de mundo, então nós temos que mudar também as nossas atitudes. E não é assim. Então, o sexo tem que ser praticado primeiro em amor, com respeito à sua esposa, e não pode ser algo que só você quer. Então, não, você tem que me satisfazer porque você é submissa a mim. É onde começa a ter realmente o distanciamento um do outro no lar. Então, muito cuidado com isso, pense bem nisso, que sempre, primeiro, a relação, o Senhor está sempre presente. Então, para que você
tenha cuidado do que você fala, do que você faz, mas porque lembre sempre da palavra mútuo, ambos. Então, tem que ser bom para os dois lados. Em toda relação, ele fala também que, em toda relação pai e filho, domina o pensamento da paternidade divina, que a gente vai entrar agora um pouco falar de educação de filhos. Lembra que nós agora somos filhos de Deus. E como é que Deus nos trata? Deus corrige? Claro que sim. Sempre que nós saímos, nos desviamos, Deus precisa colocar alguma coisa difícil para você. Ai, Senhor, você volta correndo para Deus, né? Então, mas olhando para Deus, como é que Ele nos trata? Com muito amor, com muito carinho, mais disciplina. E aí a gente vai entrar depois na questão dos filhos. Ainda sobre o terceiro ponto, a obrigação mútua, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas o marido tem que amar a sua mulher e tratá-la com toda a bondade. Isso é cooperação e companheirismo. Ou seja, ambos. A ética cristã estabelece, então, com absoluta clareza o dever do filho com respeito ao pai e do pai com respeito ao filho também, que a gente vai falar um pouquinho agora. Que horas somos? 9h11. Ah, não, deixa eu voltar antes. Aqui. A questão dos filhos, gente, a Bíblia ensina sempre a questão da correção. O pai que não corrige não ama o seu filho. Na lei judaica, também, só para vocês saberem, o pai tinha total direito não só da esposa, como dos filhos. Ele podia fazer o que quisesse com seus filhos. Então, os seus filhos estavam sob domínio. O exemplo supremo, no caso, era o pátrio poder romano, que, além do poder dos pais, sob a lei, o pai podia fazer o que quisesse com o seu filho. Olha que interessante. Podia vendê-lo como escravo, por exemplo. Fazê-lo trabalhar como operário em seu campo. Olha como eram as regras difíceis na época. Inclusive, tinha o direito de condená-lo à morte e até de executá-lo. Novamente, todos os privilégios e direitos pertenciam ao pai e todos os deveres ao filho. Olha como o cristianismo muda isso. Na lei judaica, o pai tinha todos os direitos sobre o filho nenhum. Só tinha dever. Ainda mais claramente via-se isso no caso da escravidão. Né? Aos olhos da lei, o escravo era uma coisa, não era uma pessoa. Não existia algo assim como um código de condições trabalhistas na época. Quando um escravo não era apto ao trabalho, ele podia ser despedido, podia ser vendido, podia ainda que morresse. Né? O escravo não tinha direito nem de se casar e nem de gerar filho. Quando gerava um filho, escapada, de quem pertencia o filho? Do patrão, que podia fazer o que quisesse também. Então, a ética cristã é uma ética de obrigações mútuas, pelo qual todos têm direitos e obrigações, e essas caem sobre todos, pai e filhos, tá certo? Essa é uma ética, ninguém carece de direitos, mas tampouco ninguém carece de obrigações. Olha que interessante. É uma ética de responsabilidade mútua. E, portanto, converte-se, né, numa ética em que a ideia e o pensamento de privilégios e deveres passa a segundo plano. E a ideia e o pensamento do dever cristão e a obrigação se consistem no quê? No Supremo. Toda a direção da ética cristã não é perguntar o que é que os outros me devem, mas sim o que eu devo para os outros. Essa é a ética cristã. O realmente novo da ética cristã no campo das relações pessoais é que todas as relações, lembra que nós falamos, estão no Senhor agora. Toda a vida cristã vê-se em Cristo. Em cada lar, a tônica das relações pessoais vem da consciência que Jesus Cristo é sempre um hóspede invisível, ele sempre está ao seu lado.
quando você está com a sua esposa e quando você está corrigindo os seus filhos. Isso é interessante. Em toda a relação pai e filho domina o pensamento da paternidade divina. Devemos tratar nossos filhos como Deus nos trata, como filhos e filhas. Estabelece uma relação de amor de ambos servos, é que ambos, o amo e o servo, são servos do único Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. E Jesus deu alguns exemplos fantásticos sobre isso, em algumas parábolas, né? Do cara que, lembra, nós até comentamos, cara que devia para o rei perdoou, ele foi em cima do cara que devia para ele 1/10. Então, essa relação mudou. As nossas relações pessoais, como vistas no cristianismo, é que Jesus Cristo se introduz nela como um fator que muda e recria coisas novas. Então, a mulher, agora, voltando à questão da obrigação mútua, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas o marido, lembra, tem que amá-la. Doutrina cristã sobre o casamento é que esse se torna cooperação, olha lá, e companheirismo. Não se realiza para a mera conveniência do marido. Não é isso. Senão para que o marido e a mulher se encontrem uma nova alegria e se completem mutuamente na vida. Um casal em que tudo é feito para conforto e conveniência de um dos cônjuges, enquanto o outro existe simplesmente para satisfazer as suas necessidades, o desejo daquele não é um casal cristão. O casal cristão é mútuo, gente. Tem que ser bom para os dois. A ética cristã esclarece também, lá embaixo, com absoluta clareza, o dever do filho com respeito ao pai e do pai com respeito ao filho. Mas há sempre um problema na relação pai e filho. Se o pai for muito condescendente, ou laço, ou fraco, permite tudo, tá certo? O filho crescerá sem disciplina e será, podemos até quase afirmar que será incapaz de enfrentar a vida lá fora, se ele nunca foi corrigido. Além disso, há um outro perigo. Quanto maior a consciência de um pai, tanto mais ele vai corrigir o seu filho, admoestá-lo, repreendê-lo, mas também, olha que interessante, estimular o filho. Simplesmente porque o pai e a mãe desejam o bem do filho, estarão sempre, como se diz, marcando em cima dele. Você tem que estar sempre de olho, né? A gente que todos aqui têm filhos, o seu Eduardo também tem filho, Edu? Tenho sim, pastor. Tenho 2 filhos. Ah lá, todos nós temos filhos. O André que tem uma mulherada em casa, eu tenho uma almarada, 3 filhos. O Leandro tem uma filha, né, Leandro? Só uma filha? Uma filha, pastor. Então. Mas a questão agora, voltando com os filhos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque lembro do John Newton, aquele mercador de escravos, foi no ano 1700, 1800, ele era inglês, que se converteu e que escreveu aquele hino incrível, Graça, né? Amazing Grace. Ele compôs a letra desse hino. E conta essa história que ele disse a seguinte frase sobre o seu pai. Olha que interessante. Eu sei que meu pai me amava, mas não parecia desejar que eu me desse conta disso. Olha que interessante. Ele sabia que o pai o amava, porque ele era filho. Mas nunca o pai demonstrou isso a ele. Não queria que soubesse. Não queria que ele se desse conta que o pai amava. Ele realmente, esse irmão John Newton, se converteu depois dos 25 anos, mas ele, com 7 anos, perdeu a mãe. E ficou só com o pai. E o pai se casou de novo, e teve outro filho. E esse filho, o pai amava mais o segundo filho da segunda relação do que o John Newton. O John Newton sentiu muito isso.
E ele acabou tendo uma vida totalmente desregada, tá certo? A ponto de se colocar na frota inglesa. Ele fez a marinha inglesa, mas aí ele escambou, achou um modo de ganhar dinheiro vendendo escravos. Ele ia com navios na costa da África e arregimentava escravos e saía para vender na Nova América, nos Estados Unidos, vendendo escravos, e na própria Inglaterra. Até que um dia, lembra, e a mãe dele, até os 7 anos, ensinou a graça de Jesus para ele. Mas com a morte da mãe, ele se perdeu, ele lembrava das frases, lembrava de que Cristo era importante, mas não dava atenção. Até que um dia ele estava com o navio quase afundou com os escravos e ele realmente sentiu que acho que Deus me ama realmente, para me salvar desse problema. Mas é interessante que depois ele teve um encontro com o Senhor Jesus realmente e lembro que os escravos não podiam cantar no navio. Não lhe davam o direito de eles cantarem. Então eles murmuravam. E ele ouviu essa Amazing Grace, maravilhosa graça, ou incrível graça, só o som. Então, os escravos só podiam sussurrar. E aí ele fez a letra em cima desse sussurro. Uma letra fantástica. Esse irmão se converteu, depois ele se dedicou ao pastorear, foi pastor de igreja e morreu em 1807. Mas a frase, a questão do pai, que o amava, mas o pai nunca demonstrou esse amor. Ele sabia que o pai o amava. Então, a crítica aqui é: nós amamos nossos filhos? Amamos. Mas demonstre isso para ele. Isso é muito importante. Realmente, esse há um certo crítica constante que é o produto de um amor equivocado. Né? O perigo de tudo isso está em que a criança, o filho ou a filha se desanime. Bengel fala da praga da juventude no espírito contrariado. Ele fala: fractussaminus pestis juventutis. O dever do pai não é só a disciplina. Interessante. É também estimular. A disciplina e o estímulo devem correr ao mesmo tempo. O problema é que muitas vezes a gente só quer corrigir, mas não estimula. Eu lembro de uma frase de Lutero, que Lutero também teve um pai que ele considerava mais carrasco do que pai. O pai era muito árduo com ele, muito exigente, e realmente também, como o pai de John Newton, não demonstravam amor. E Lutero tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele fala o seguinte, isso serve para nós hoje: poupa a vara e arruína o menino ou a menina. Se você poupar a correção, a vara, você vai arruiná-lo. Isso é verdade. Mas aí ele continua na frase dele: mas ao lado da vara, tenha sempre uma maçã para quando ele agir bem. Olha que fantástico. Eu já estou com meus filhos todos casados, mas eu lembro de corrigi-los com a varinha. Mas me lembro que perdi muitas vezes a chance de falar: muito bem, filho, parabéns. Então, não perca essa chance, mesmo você corrigindo ainda quem tem as crianças em casa, os filhos em casa, de, além da correção, ter uma doçura ao lado, ter uma palavra. A questão de ter uma maçã para dar quando ele agir bem significa que você também deve elogiá-lo pelas coisas boas que ele faz. Você deve elogiar seu filho, sua filha, dizendo: parabéns, filha. Poxa, papai gostou, fiquei contente com a sua atitude. Terminando, só cito uma frase aqui do famoso Montgomery, foi um general famoso da Segunda Guerra Mundial. E quando, durante as manobras de desembarque dos soldados na terra, conta a história, um cara que escreveu aqui, Clinton James,
escreveu um livro sobre esse incidente com o general Montgomery. Ele disse que tinha um menino que aparecia, sei lá, 19 anos, novinho, magrinho, com uma mochila enorme nas costas, um fuzil, um capacete, botas pesadas, sai do navio andando, caminhando em direção aos outros soldados, mas ele era tão fraco e a água estava tão forte que ele acabou caindo de rosto no chão, perto da areia já, e era bem escuro, e ele se perdeu da turma que ele estava acompanhando. E estava perto da praia, de pé, olhando o desembarque, não somente quem? O general Montgomery, que ele não o conhecia, mas era o general mais famoso da força americana na época lá. E esse general chega, dá a mão para ele, filho, levanta e fala, filho, você está fazendo correto, muito bem o que você fez. Você está com essa mala pesada, mas você está certíssimo. Olha, não perca a turma da frente, senão você vai se perder. E dá a mão para ele, indica o caminho para onde tinha ido os soldados. Quando aquele soldado, de repente, parou e olhou, falou, caramba, é o Montgomery, o general mais famoso. Então, isso é importante, porque o Montgomery podia dar-lhe um sabão, uma bronca, como você é fraco, caiu, corre atrás da turma. Não, ele chamou de filho, deu-lhe a mão e falou, siga lá a turma, você está correto, você está certo, vai em frente. Ele não deu uma bronca nele, mas deu um estímulo, uma ordenança com amor, com estímulo. Então, quanto melhor é um pai, tanto mais evita o perigo de desalentar o filho. Os pais devem dar disciplina e estímulos por igual. Então, se você mais corrige, mas não estimula o seu filho, tome cuidado. E você pode perder o seu filho, como esses exemplos que eu citei de Lutero, do John Newton, do navio, que perderam as chances de amarem seus pais, porque seus pais eram muito severos, só dava bronca, nunca deu uma mensagem de carinho, de amor. Então, vocês que têm os filhos em casa ainda, corrigir é bíblico, mas com amor, com mansidão, e não esqueça sempre ao lado da vara de ter uma maçã para entregar para o seu filho. Ou seja, dê também a ele os parabéns, fala, filho, fantástico que você fez, siga em frente. Que Deus te abençoe nisso, nessa lição de hoje. Então, vimos a questão do homem realmente do lar, a questão da esposa, dos filhos. No domingo que vem, o pastor André vai falar um pouco mais disso, agora olhando o lado de Pedro. Abro para perguntas ou discussões, o que vocês acharam? O tema do... Estamos encerrando. 9h30 a gente para. Deixa eu voltar aqui à tela grande. Não. Onde é, André? A tela grande? Deixa eu ver. Spotlight. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Ô, pastor, Oi. só complementar o que o senhor disse. O papel do homem no lar tem que ser... É um desafio todo dia, né? Todos os dias. Porque o homem sai para trabalhar, sabe? No meu caso, né? Eu faço faculdade à noite, mesmo sendo online, eu faço faculdade. Então, o papel do homem, ele a cada dia ele tem que se doar, né? Essa parte só porque eu trabalho fora e eu faço faculdade, eu trago proveito para casa, a mulher tem que fazer. Não,
é fazer errado, tudo. né? O homem tem Exatamente. que ajudar a mulher, né? E hoje A eu, questão da palavra cooperação mútua. exato. E hoje o mundo ele inverte essa ideia, né? É, várias situações que a gente está em trabalho conversando ali, eu falo que não vou chegar em casa, vou ter que ajudar meu filho a estudar, ajudar a esposa. Ele fala, meu, você trabalha, Pô, para com isso. você pensa em você, você tem que descansar. E hoje o mundo ele inverte esse papel, né? Então nós temos que, por mais que a gente somos cristãos, nós temos que pedir muito a Deus para que a gente, sabe, seguir em frente e fazer o melhor, né? E pensando na nossa família, nos nossos filhos, se doar por eles, né? Às vezes a gente está cansado, cansa, né? Quer chegar em casa, quer assistir televisão, quer descansar, mas não, a gente tem que pensar na nossa família porque nós estamos pensando no futuro, não no hoje, né? Não, e o importante que você falou, Eduardo, é que os seus filhos estão olhando as suas atitudes. E eles vão exatamente, depois de casado, fazer exatamente o que você fazia. Sim, nós somos Então, exemplos, né, pastor? Que nós somos exemplos. Eu hoje vejo isso pelos meus eles filhos. acabam imitando a gente, né? Hoje eles Muito acabam imitando. Imagine no futuro. verdade. Obrigado pela palavra. Leandro, quer falar algo? Falo algo sim. Hoje, a gente está falando no nosso âmbito de igreja. Dias atrás você falou da questão até das pessoas darem carteirada, né? Então, no lar, me respeita, quem é que manda aqui? Quem manda aqui? É isso aí. Mas, assim, eu acho difícil esse contraditório, né, que a grande maioria da igreja evangélica vive, né? Mas em relação aos homens, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para minha esposa quantas mulheres estavam na aula, né, junto com a Tânia. Ah, com Mas, certeza. assim, olhando 10 a vezes questão, mais. olhando a questão, qual é a mulher que vai ser submissa ao homem, né? Assim, pensando no homem como cabeça do lar, se o homem também não é submisso ao cabeça da igreja. É Né? A Cristo. mulher não vê submissão no marido, por que ela vai querer submeter ao homem? Cala a boca, me respeita quem está aqui. É difícil, né? É. Já começa aí o conflito do lar e da vida cristã. E aí, quando você vai ter as orientações de Pedro, do marido, viver a vida comum do lar, é difícil, né? Porque o homem não entende nem o que é ser submisso a Cristo. É verdade. Não, também o que o Eduardo falou, a questão quando você está fora, o pessoal do mundo fala, cara, para com isso, você vai ajudar sua mulher a lavar a louça? Ah, cara, isso é coisa de mulher. Quer dizer, o mundo tem outros valores. Então, os Eles nossos priorizam as valores, coisas e os nossos valorizam a valores outra, são né? totalmente diferentes, mas a gente Sim. não esquece que nós mudamos de mundo. Claro que vivemos nesse mundo. Mas o nosso mundo agora está envolto em Cristo, tudo em Cristo. Fala, André, para terminarmos. Gozado que quando eu morei sozinho, eu lavava minha roupa, Sua roupa, lá. lavava a louça, varria a casa, passava pano no chão, de Não boa, desmereceu em nada a sua hombridade, né? nem um pouco, Não diminuiu nem um pouco. Né? nem um pouco. Muito pelo contrário, dá para dar até a aula, né? Ó, isso aqui é assim que faz. Pois é. Valeu, gente. E não dava para pôr a culpa em ninguém. Quem que deixou bagunçada essa casa? Só tinha Fui eu eu. mesmo. Né? É. Valeu, gente. André, quer dizer mais alguma coisa para encerrarmos? Não, pastor, acho que tá bem claro essa questão. Me recorda um pouco uma situação que eu passei no passado, em que um pastor chegava, não, você é isso, e eu na juventude, né, batia a boca, não, você é aquilo e tal, e uma senhora muito sábia chegou e falou, escuta, vocês estão divergindo num ponto e vocês não perguntaram o principal. Eu falei, o que que é? Isso está glorificando a Cristo? Uau! Aí parou para pensar e falar, realmente, qual que é o objetivo? É glorificar Cristo, né? Então, sede submisso uns aos outros no temor de Cristo. Amai-vos Isso uns faz aos outros parte do no temor nosso de viver. Cristo. É. Pois é, nosso lar tem que ser um lar que glorifica a Deus, A né? Cristo. E orando muito para que o meu seja assim,
Hoje, infelizmente, não é, tem uma distância, mas é o meu sonho, o meu desejo, minha oração. Amém. É isso aí. Estamos com você nisso. Amém. Gente, obrigado de novo. Hoje a gente passou um pouco do horário, porque também a gente começou um pouco mais tarde. Mas com certeza, no domingo próximo, o pastor André vai fazer uma defesa fantástica aí do papel do homem segundo Pedro. E a gente vai continuar juntos. Que Deus abençoe vocês. Quero orar agradecendo. Pai, obrigado por esse instante de compartilhar a tua palavra. Ensina-nos a viver como maridos cristãos, que realmente a gente tem Cristo como Senhor das nossas vidas e que a gente possa olhar o senhorio do Senhor sobre nós e como nós tratamos as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos lares. Dá-nos essa consciência de que realmente somos filhos do Senhor e que o Senhor nos ama profundamente, que a gente possa amá-los também. Dá-nos a tua graça e a alegria da tua presença neste dia. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Edu. Obrigado, Leandro. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Estamos juntos nessa. Amém. Um abraço.